Pode começar? Você não vai dar palminha, não? BPM e Lean Startup. O que vocês acham? Dá para combinar esses dois conceitos? Ou será que isso é muito maluquice da minha cabeça? Existe uma frase do Leonardo da Vinci que eu gosto muito que diz assim: simplicidade é a sofisticação máxima. Eu super concordo. E vocês? Já perceberam o quanto é mais difícil a gente fazer as coisas de uma forma simples do que fazer de uma forma atrapalhada ou complexa? Quando a gente pensa em melhoria de processos, esse driver da simplicidade também deveria estar presente. A gente também deveria se preocupar com simplicidade quando a gente está fazendo melhoria de processos. Só que nem sempre é isso que a gente observa. A gente vê, às vezes, o movimento contrário. Tem muita empresa tornando os seus processos mais complexos. Isso aumenta os custos da operação, aumenta os prazos de entrega. Muitas vezes a gente acaba construindo produtos ou serviços que não atendem às necessidades ou não satisfazem os clientes, porque a gente está indo na contramão dessa história. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de melhoria de processos ou desenhar um processo novo, um processo to be, né, a gente deveria se preocupar com essa questão da simplicidade. E existem técnicas que ajudam nisso. Uma das técnicas chama teoria do 1. Tá? O que é essa teoria do 1? É a gente, na hora que for pensar um processo novo, a gente pensar: esse processo que eu quero, esse produto, esse serviço que eu quero entregar, ele pode ser feito com uma única atividade, por um único ator, seja humano ou seja um sistema, em um único local? Se sim, acabou, resolvi meu problema. É a forma mais simples de entregar aquele produto ou serviço. Se não, eu preciso de mais uma atividade, ou mais um ator, ou mais um local. Por que motivo? E aí eu vou acrescentando só o que de fato eu preciso até eu conseguir entregar esse meu produto ou serviço. E com isso, o que a gente vai ter no final, vocês já devem ter ouvido falar, quando se fala de Lean Startup, né, a gente tem aquele livrinho do Eric Ries, a gente tem um conceito muito forte ali, que é o conceito de MVP, mínimo produto viável, né, que é em português, em inglês é Minimal Viable Product. Então esse mínimo produto viável tem a ver com isso, né? No nosso caso aqui em processo, quando eu caso os conceitos de BPM com Lean Startup, eu vou pensar o meu processo, qual é o processo mínimo viável para entregar aquele meu produto ou aquele meu serviço. É exatamente nisso que a gente está pensando. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, vamos contar alguns casos, assim, alguns casos até famosos e divertidos, que remetem a essa questão da simplicidade. Um dos casos, eu acho que vocês devem conhecer já, é o caso que eu gosto de chamar do caso da pasta de dente. Então imagina o seguinte, eu tinha uma empresa, uma fábrica, tá, de pasta de dente, e ela começou a ter problema porque quando chegava na farmácia e os consumidores iam comprar as pastas de dente ou nos supermercados, várias pastas de dente estavam com as caixinhas vazias. E os consumidores reclamavam, achavam que a empresa estava, né, tentando bancar espertinha e estava sem a pasta de dente ali dentro e tal. E ela viu que de fato ela tinha um problema na linha de produção dela, que algumas caixas passavam sem o tubo de pasta de dente dentro. Então eles fizeram todo um trabalho de melhoria de processos, mas ao invés de usarem a simplicidade, eles usaram a complexidade. Então contrataram uma empresa de consultoria, fizeram uma estratégia cara, em que parava a linha de produção, vinha um braço mecânico construído por engenheiros famosos e tirava aquela caixinha da linha de produção, e aí depois que tirava a caixinha, continuava a linha de produção, e isso acontecia toda vez que uma balança pesava que aquela caixinha estava vazia e tal. Isso interrompia o trabalho da linha de produção, tornava tudo mais lento e etc. Bom, custou milhões essa solução para eles, esse braço mecânico desenvolvido por super engenheiros. Um tempo depois, eles foram observar ali o trabalho na linha de produção e viram que o braço mecânico não estava mais funcionando. E aí chamaram o pessoal da linha de produção e falaram assim: o que aconteceu? Cadê o braço mecânico lá? Por que vocês não estão mais usando? Eles, não, aquilo atrapalhava muito, era muito complicado, toda hora tinha que interromper o nosso serviço e tal. Então a gente deu uma outra solução aqui. Quando eles foram ver, a solução era um mega ventilador de algumas dezenas de dólares no máximo, que ficava apontado para a esteira de produção, e quando tinha uma caixinha de pasta de dente vazia, aquele vento do ventilador simplesmente soprava a caixinha vazia para fora da esteira e não atrapalhava o trabalho de ninguém, não interrompia a produção, e ao invés de custar alguns milhões, custava 20, 30 dólares, sei lá. Então, a solução que foi dada pelos próprios executores do processo era uma solução muito mais simples. Um outro exemplo também, bem legal, que a gente até hoje não sabe se é verdade ou mentira, ou quanto que isso é simplesmente uma história ilustrativa, mas quando na época da corrida espacial lá, Estados Unidos e Rússia disputando, União Soviética, quanto que se conseguia avançar nessa corrida espacial, e um dos problemas na época era como fazer anotações lá, né, quando você estava lá em órbita, quando você estava lá viajando pelo espaço, por conta da como é que você ia anotar isso, né? E aí começaram a investir em canetas onde a carga da caneta esferográfica não voltasse por causa das condições lá no espaço e tal, e os Estados Unidos investindo milhões nisso,
E na época a solução dada pela União Soviética foi muito mais simples, foi simplesmente não usar caneta, usar lápis. Porque aí você tem, né, o grafite concreto, não tinha esse problema da volta da tinta e tal. Então, também, de novo, simplicidade para economizar, em alguns casos, milhões de dólares que estava se investindo nesse tipo de pesquisa. E um último caso aí também, para vocês pensarem, caso que a gente chama do caso da Ford com a Mazda. Na época da disputa entre a indústria automobilística americana e a indústria automobilística japonesa, quando a indústria americana estava entrando cada vez mais numa crise com a ascensão da indústria japonesa, a Ford, ela tinha um problema. Ela tinha um departamento de compras e suprimentos, digamos assim, que tinha aproximadamente 500 funcionários, tá? Só para fazer compras e suprimentos, para comprar todos os tipos de materiais que eles precisavam. E o processo deles era um processo assim, quem fazia o pedido mandava uma cópia para o departamento de compras e suprimentos, depois quem emitia a ordem de compra mandava uma cópia, depois quando era mercadoria, era entregue, também chegava com um recibo e isso vinha uma cópia, e depois quando finalmente era hora de pagar o fornecedor mandava uma nota fiscal e também vinha uma cópia, e eles ficavam lá cruzando todos esses documentos e às vezes tinha inconsistência, alguém errou aqui, alguém errou ali, e as coisas não batiam e demorava muito tempo por conta disso. Na época, eles avaliando a situação, eles viram que eles tinham condições de automatizar esse processo, colocar um sistema, né, um sistema de informação, automatizar esse processo, e que a automação desse processo iria dar para eles um ganho, uma redução em torno de 20%. Mas mesmo assim, a Ford acabou decidindo não fazer essa automação. Por que vocês acham que eles decidiram não fazer isso? Será que faltava tecnologia? Será que faltava gente? Será que faltava dinheiro? Ou será que poderia ser feito algo melhor do que simplesmente colocar um sistema? Acertou quem falou a letra D, poderia ter outras opções além de simplesmente colocar um sistema. E por quê? Eles se compararam na época com a Mazda, que era uma das indústrias japonesas, e a Mazda tinha 5 vezes menos funcionários no departamento de compras e suprimentos do que a Ford tinha, 5 vezes. Então uma redução de 20% não resolveu o problema da Ford, eles precisavam fazer algo que mudasse de uma forma mais ampla esse processo. Eles precisavam simplificar muito mais esse processo. Eles começaram a perceber que tanto a estrutura quanto o processo estava muito complexo. E como é que foi feita essa simplificação? Eles simplesmente falaram assim, olha só, vamos parar de cruzar um documento com o segundo com o terceiro com o quarto, todos eles entre si, vamos simplificar. Chegou a mercadoria, o fornecedor tem que mandar junto uma nota fiscal, e em cima dessa nota fiscal eu pego e pago. E eu não preciso mais comparar 3, 4 documentos. Então eles simplificaram toda a lógica do negócio, simplificaram muito o processo deles, e com isso eles conseguiram fazer uma redução nesse processo de 75%. E não os 20% que seria feito inicialmente, porque o problema ali não era a tecnologia, não era a automação de processo, era a complexidade do processo, a complexidade das regras de negócio que estavam por trás deles. Ok? Deu para entender? Então, voltando à nossa pergunta inicial, se dá para juntar a BPM com Lean Startup? Dá, sim, super dá, totalmente dá. Em alguns momentos, como esse caso aí da Ford e da Mazda, o que a gente precisa fazer, que também é um conceito de Lean Startup, é uma pivotagem. Eu vou pivotar totalmente o meu processo, eu vou fazer uma mudança no meu processo de foco, de regra de negócio, de propósito, de linha de raciocínio, e vou colocar ele aderente ao que eu realmente preciso, ao que o mercado está demandando, ou a minha concorrência, ou que os meus clientes estão necessitando. Então a gente pode usar esses conceitos de MVP, de pivotagem, tudo isso, para simplificar os nossos processos em BPM. Gostaram dessa ideia, BPM Friends? Me conta se algum de vocês já está trabalhando de alguma forma com uma startup ligada a processos. Se alguém tem alguma ideia, alguma dúvida, alguma sugestão, manda pra gente e no próximo vídeo, quarta-feira, às 7 horas, a gente vai falar mais sobre BPM aqui no canal da Verta. Até lá!